bom, meus ouvintes, nossos ouvintes, our listeners all over the world, regarding Ricky Ubokri Football Show. Today we have a very, very important personality in football. He's been coach of many great teams here in Brazil. He's been coach of Vasco da Gama. He's been coach of Corinthians. He was world champion, club champion with Corinthians. Seja bem-vindo, professor Oswaldo de Oliveira, para esse programa. Você é a primeira treinador que estou entrevistando. Eu terei o prazer sempre de lhe entrevistar, sempre falar com você. Você é a primeira professor de futebol que estou entrevistando nesse programa Ricky Ubokri Football Show, um programa que está se desenhando, na verdade, para os torcedores do futebol mundial, porque eu quero trazer para o torcedor do futebol mundial, ou seja, na Europa, na Ásia, que você conhece muito bem, né, o Oriente Médio, seja aqui na América do Sul, seja na África, no mundo inteiro, em vários idiomas. Eu quero trazer vocês, personagens que fizeram a grande diferença, que ainda fazem a grande diferença no mundo do futebol, para que o torcedor possa saber, possa acompanhar, possa elogiar, possa comentar sobre o futebol através de vocês. Muito obrigado, professor Oswaldo de Oliveira, por ter aceito nosso convite para esse programa, Ricky Ubokri Football Show. Meu dileto amigo Richard Albuquerque, um prazer muito grande, cara, de participar com você, de ser escolhido, selecionado por você, convocado para nós termos esse papo. É um privilégio, eu fico muito feliz. Você é um cara que tem um lastro muito grande, né, com o futebol. Eu me lembro quando você chegou à América no final dos anos 70, né? Depois foi aí para a Bahia, depois atravessou o Atlântico e visitou todos aqueles países lá. E já no finalzinho me deu a excelência de trabalhar numa época excepcional. A sua primeira temporada no Al Arabi foi a minha última. 96, nós nos sagramos campeões e invictos, né, professor? Parece, né? perdemos quando eles te suspenderam. Aí Foi. No final, sim. Agora é que me lembrei. Disparado do campeonato, né? Com aquele cabeceio maravilhoso que você tinha. Eu me lembro muito bem. Então, estarmos juntos aqui, para mim é uma honra. Isso me remete àquele passado que nos deu muitas alegrias, né? Quando eu vi você chegar, que era a figura necessária para aquele, eu fiquei muito feliz e motivado. Você, pela tua qualidade, a tua vontade e a tua motivação, né? Tá bom, professor. Vamos prosseguir. Minha primeira pergunta que eu farei ao meu professor Oswaldo de Oliveira o que é que você achou dessa Copa do Mundo que foi no Catar 2022? Ô, Rick, a Copa do Mundo é o sal do futebol, é o tempero. Eu nasci num ano de Copa do Mundo, embora
não tenha vivido aquela Copa do Mundo de 50. Ainda bem, porque a Copa foi em junho, julho, e eu nasci em dezembro de 50. A de 54, eu não me lembro de nada. Só lembro das histórias que o meu pai contava, né? Uhum. Mas já 58, com 7 anos de idade, eu me lembro de detalhes assim importantíssimos, sabe? E o meu pai era um aficionado, um apaixonado por futebol, né? Uhum. E ele acompanhava o futebol carioca, o futebol brasileiro, e aquela Copa do Mundo foi excepcional, né? Foi maravilhosa, com o aparecimento de Garrincha e Pelé, né? Sim, E com são certeza. ainda hoje os dois maiores jogadores de futebol que eu vi jogar em todos os tempos. Eu nunca vi ninguém. Pelé, lógico, no patamar inalcançável, Sim. ninguém conseguiria alcançá-lo. O Garrincha, alguns palmos abaixo, jogou muito menos tempo. E depois tem uma linha abaixo, que tem aí uns 20, 30 caras maravilhosos, mas que não chegam nesses dois. E a Copa do Mundo ela veio se desenvolvendo, isso que eu queria dizer a você, e eu fui, à medida que eu fui crescendo, né, adolescência, início da idade adulta, eu fui vendo todas as transformações que a Copa do Mundo foram passando, fui vivendo, né, Uhum. o que aconteceu, me emocionando sempre muito, e até chegar a essa, lá no Catar, é um país que nós conhecemos muito bem, É verdade. e vivi 16 anos no Catar. Trabalhei 3 na seleção, mais 16 anos, sendo 11 no Arabi, e um ano no Arlio, de volta no Arabi como treinador. E eu vi com uma expectativa muito grande, né? Todas essas mudanças. Eu estive lá no Arabi em 2017 como treinador e vi as obras, né? Uhum. Não acreditei quando eu vi a construção de um metrô no Pois Catar. é. Metrô no Catar. Fui no metrô, aqueles estádios maravilhosos todos. Eu tive a oportunidade de ver o início da e acompanhei aqui com muita ansiedade e expectativa todo o desenrolar da competição. Uma crença maravilhosa, assim, acreditando que o Brasil poderia ter conquistado muito melhor, poderia ter avançado. Mas eu, na verdade, eu te confesso, eu torci para 3 equipes. É claro que para o Brasil, é lógico, Sim, a em gente sabe. primeiro, né? Eu posso chutar outro? Claro, Catar estava no meio também, não? Garoto foi o Catar, pelo que eu conheço muita gente lá, né? Todo o empenho que ele a Copa. Embora discutível, muita gente contrariada com muitos detalhes, né? Enfim, mas é lógico que o Catar e depois o Japão, né? Sim, claro, claro. Trabalhei 6 anos no Japão também, tinha alguns ex-jogadores meus na seleção japonesa. Na seleção do Catar só tinha um, foi meu jogador em 17 no Arabi. Mas no Japão tinha lá 4 ou 5. Então eu acompanhei os jogos dessas 3 seleções assim. Fiquei muito triste, né, com o resultado da seleção brasileira, mas aceitando que uma competição com 7 jogos essas coisas podem acontecer. Então foi um evento muito legal. Aqui no Rio de Janeiro
o Zé Mário e um outro rapaz, o Ademir, eles estiveram em 2018, 2019, com a proximidade da Copa do Mundo, eles estiveram no Catar e fizeram um trabalho documental muito bonito, Sim. onde ele direcionava, né, esse final, né, esse grande finale, o Catar conseguir patrocinar, sediar uma Copa do Mundo, pela evolução que o Catar teve ao longo, Incrível, incrível. e com a participação dos treinadores brasileiros, dos jogadores brasileiros, né? Uhum. Foram muitos, e aí eles fizeram um trabalho muito bonito. Acho que os bravadores do deserto, acho que foi isso. Tiveram jogadores, entrevistaram dirigentes, sabe? Uhum. E aqui no Brasil também um trabalho com os treinadores que já passaram por lá. Quer dizer, houve toda uma perspectiva, toda uma preparação nesse sentido, né? Sim, Porque as pessoas às vezes esquecem, né, Henrique? sim, é verdade, professor. Dominância do treinador brasileiro, a interferência na formação dos jogadores e na transformação da federação, dos clubes, né? Sim. Aquilo tem uma participação muito grande dos brasileiros. Então, eu acho que foi muito oportuno esse trabalho que o Zé Mário fez. Culminou agora com a Copa do Mundo, e uma pena que o Brasil ficou pelo meio do caminho, porque senão eu acho que ia ser uma conjunção ideal de mostrar quão importante foram os treinadores brasileiros na evolução do futebol catari, a ponto de chegar a sediar uma Copa do Mundo. Eu sou testemunha disso, né? Sou testemunha, né? Passei também pelo Catar com você. E o futebol de Catar evoluiu muito graças a vocês, treinadores brasileiros, que fizeram a diferença lá, enorme. Daqui tá vindo agora a minha segunda pergunta, mas antes disso aí quero pedir ao torcedor que está vendo o grande professor Oswaldo de Oliveira falando, trazendo, testemunhando tudo aquilo que ele conviveu no mundo de futebol, não é só no Catar. Então, se você está gostando dessa conversa, dá seu like, ativa o sininho, compartilhe para que nós possamos ter mais vídeos, mais personagens grandes como o professor Oswaldo de Oliveira. Professor, eu vou lhe perguntar. Eu sei que é complicado para você, mas eu vou perguntar. Qual foi os melhores momentos na sua carreira como treinador? Foi no Corinthians, como foi campeão do mundo dos clubes, ou no Japão que você deitou e rolou, né? No Japão também. Sem falar no Catar, né? 16 anos no Catar. Qual foi a melhor época na sua carreira como treinador de futebol? Claro, você ainda mas até agora, hoje, qual foi o melhor? Então, Rick, ainda como preparador físico no Arabi, em 11 anos de trabalho, nós conseguimos uma marca muito boa, né? Sim. Em 11 anos nós ganhamos 18 títulos, porque nós trabalhávamos também com as divisões de base, né? com a equipe sub-20. Sim. Eu trabalhava diretamente coordenando a preparação física, desde lá que aqui era considerado dente de leite, né? Meninos, eu já participava de uma forma ou de outra na formação desses garotos. Mas no Arabi, como preparador físico, nós fomos campeões nacionais 5 vezes em 11 anos. A última com você, em
96. Sim. E culminou com ele, mas nós já tínhamos ganho 4 títulos nacionais. A Copa do Emir, que equivale à Copa do Brasil, né? Sim. E é uma competição, muitas vezes, por levar a chancela do Emir, considerada mais importante até do que a Liga, nós ganhamos 4 vezes. São 9 títulos importantíssimos em 11 anos. Ganhamos lá outras competições também, como eu falei com você, de equipe base, as Copas menos priorizadas, a Copa da Confederação, Copa da Federação, né? Sim. Agora, é claro que a minha passagem é fundamental, né? Eu costumo dizer até hoje que foi o divisor de águas. Eu fui preparador físico, no finalzinho assistente técnico, durante 23 anos. Em 1999, eu comecei a trabalhar já definitivamente, e nós ganhamos 9 meses, 8 meses, 3 títulos muito importantes. Campeão paulista, campeão brasileiro e campeão. Então, esses 3 títulos, para mim, eles foram decisivos, né? Claro. E projetaram, mostraram onde eu podia chegar, Sim. a cidade, né? Sim. A partir daí, eu fui muitas vezes ter tido grandes equipes brasileiras do mundo todo. Sim. No mundo árabe, na Ásia. Agora, no Japão foi mais consistente, porque foi um trabalho duradouro, um trabalho em que o dirigente não foi persuadido por rede social, sabe? Por opinião de imprensa, por pressão de torcida e empresário, né? Sim. Você sabe muito bem que é o que costuma acontecer aqui no Brasil, né? Verdade. No Brasil, o trabalho do treinador de futebol ele é contestado por pessoas que às vezes não têm nem formação para contestar, e os caras contestam, discordam. E muitas vezes infames sobre a qualidade do trabalho do treinador sem poder. Por exemplo, eu sou formado em educação física, o que me deu a chance de ser preparador físico. Sou formado treinador de futebol, que me deu a chance de ser treinador de futebol, além da experiência que eu acumulei para chegar onde eu cheguei. Agora você me diga, qual é a formação do dirigente brasileiro? Nada. Onde foi que ele estudou para dizer assim, eu sou dirigente porque eu fiz a faculdade tal, fiz o curso tal, eu fui no Instituto Getúlio Vargas e estudei durante 2, 3, nada. Ele balançava uma bandeirinha do clube, às vezes apaixonado, na maioria das vezes bem intencionado, e o amor pelo clube, relacionamento que eles têm dentro da instituição, acabam os elevando a serem diretores, presidentes da entidade, sem ter um mínimo de capacidade para desempenhar aquela função. Então, eu acho que isso é uma negação muito grande que nós ainda temos para o futebol brasileiro se desenvolver fora das 4 linhas. Então, ao contrário do que hoje permanece na mídia, dentro do campo, o trabalho brasileiro é muito bem feito. É muito bem feito. Inclusive,
numa discussão ampla que tem das divisões de base. Né? Fala-se muito que não, nós formamos jogadores. O Vitória é um grande formador de jogadores. Verdade. E lembro muito bem de grandes times do Vitória. Grandes jogadores que eu tive a honra de trabalhar com eles. Dida, Vampeta e vai por aí. E até hoje nós conseguimos, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, até hoje estão formando grandes jogadores. Só o seguinte, o cara não amadurece aqui. Quando você olha, o cara já está... Já foi. No Arsenal, com 16, 17 anos, ele não consegue se estabelecer e concluir a formação dele como jogador brasileiro. Verdade. Ele é internacional e a ter outras influências, né? O que acaba prejudicando muito o trabalho da seleção brasileira, embora muitas pessoas não admitam isso. E também depõe contra a qualidade do nosso futebol, das nossas competições. Fala assim, não tem mais os jogadores com a qualidade que tinha antigamente. Claro, você olha para a Europa, a maioria deles estão lá, com 20, 21, 22 anos de idade. Poderiam estar aqui, né? Poderiam estar aqui no Brasil, né? Isso aconteceu antes, mas os jogadores já iam mais maduros, né? Uhum. Hoje os caras não querem saber o que aconteceu agora com esse do Palmeiras, né? Ele vai jogar 2 anos no Palmeiras, mas já está vendido. Aconteceu Vinícius Júnior, a mesma coisa. E um monte de outros deles que não tem a chance de se estabelecer aqui, de criar vínculo. Porque o futebol é emocional muito, ele é mental. Sabe? Uhum. Se você cria vínculo, não cria relação, se você não se apaixona pela camisa, você está deixando de lado uma fase importante que é definitiva na formação do jogador. Com certeza. Eu faço minhas palavras as suas aí, professor. Você foi muito feliz naquilo que você acabou de trazer para o torcedor, trazer para a gente. Muito importante, professor. Pois é. Tá bom, vamos prosseguir. Então, na sua opinião, a Copa do Catar, tudo bem, o Brasil, a gente já esperava, né? Desde 2018 eu já vinha desconfiando sobre a capacidade do Brasil trazer o Hexa. Porque você é treinador, né? Que me ensinou também, né, muitas coisas no futebol, mas eu percebi que a seleção brasileira, desde 2018, até talvez antes, já não vinha se comportando bem contra os times europeus. Aqui na América do Sul, você vê o Brasil ganhar contra a Bolívia, Peru, tudo mais. Ganha contra todos. Eu queria lhe perguntar por que os treinadores da seleção brasileira evitavam ou evitam a jogar, vamos supor, se em 3 ou 4 Copas, europeu que tirou o Brasil, né, na Copa, por que não faz amistosos contra eles? Por que não tenta descobrir o que está fazendo, trazendo a diferença entre os times europeus e os times sul-americanos? Já não sei quantas Copas que o europeu que está tirando o Brasil. É verdade, Rick. Isso é um ponto que, aliás, eu acho que a própria comissão técnica da seleção brasileira sabia e não conseguiram, né, por causa de calendário. As datas FIFA não deram muita chance que acontecessem esses confrontos contra os europeus.
Mas, por outro lado, eu acho que o dano não era tão grande. Era assim, como equipe, né, de você ver os jogadores com a camisa da seleção brasileira encarando seleções europeias. Mas todos os jogadores titulares da seleção brasileira, com raríssimas exceções, Sim, na Europa, sim, confrontam com os europeus, né, sim, adversários o tempo todo. E, quer dizer, isso, de certa forma, depõe um pouco contra essa teoria. Eu te falo assim, é claro que o confronto coletivo, né, sim, a camisa da seleção brasileira, jogar contra a Itália, contra a Alemanha, contra a Espanha, faz diferença. Mas, por outro lado, os jogadores estão se encarando, eles estão sempre em competição. Um brasileiro até contra o outro, às vezes. E, na maioria das vezes, principalmente em alto nível, porque a grande maioria dos brasileiros joga na Inglaterra, sim, a Inglaterra é onde se reúnem a maioria dos grandes jogadores europeus. Eles têm esse confronto, eles têm esse costume, né? sim. Mas eu acho que isso não é o grande motivo das desclassificações. Sabe, eu acho que houve, nesse jogo contra a Croácia, por exemplo, uma, uma facilitação muito grande. Sabe, a equipe errou, como não tinha errado durante o jogo todo, no Sim, momento desse. Depois daquele golaço do Neymar, eu acho que ia ser o grande gol da Copa do Mundo, o Neymar tem isso, ele faz gols que consegue, de maneira híbrida, juntar uma ação coletiva com uma ação individual. Né? sim. Que foi? Aquele famoso jogo Santos e Flamengo, ele sai da ponta esquerda, vem por dentro, tabela, dribla, faz dribles impossíveis e faz o gol. Esse gol que ele fez contra a Croácia, faltando 4 minutos, Faltaram 4 minutos, professor Oswaldo. então foi um golaço. Seria o gol da Copa do Mundo se o Brasil avança e vence, né? Mas, por outro lado, deu uma pane, uma bobeira generalizada, né? Que não pode. Ter agido daquela maneira. Ganhando o jogo. É claro que o cara não vai olhar para o relógio e saber que faltam 4 minutos. Todo mundo ali sabia que o jogo estava para terminar. Então, todos tinham que ter tido cuidado, né? E foi uma bobeira generalizada. E jogadores experientes, eu estou te falando, os caras jogam na Europa. Sim, Eles se conhecem, eles não podiam fazer aquilo. A Croácia não dava um ataque, não dava um chute no gol, cara. Como é que naquele momento nós poderíamos nos dar ao luxo de ter aquele tipo de falha, né? gravíssimo, entendeu? É. Que custou. Domínio do Brasil sobre os europeus naquele momento não foram os de primeiro quilate, né? Mas contra a Sérvia, contra a Suíça e contra a Croácia, o domínio do Brasil foi espetacular. O que me acomoda um pouquinho, Rick, eu vou dizer a você, é que outros grandes também foram derrotados por equipes menos valiosas. Né? Sim. A Espanha perdeu para o Japão, a Alemanha perdeu para o Japão, a França perdeu para a Tunísia. A própria. Sim, o campeão. A campeã perdeu para a Arábia Arábia Saudita. Saudita, exatamente na estreia. Essas coisas podem acontecer. Eu acho que a nossa desvantagem aí foi cronológica. Né? E o que foi a vantagem da Argentina? Tomou aquele tabefe no início e depois se concentraram, se organizaram para conseguir vencer a competição. O Brasil perdeu para Camarões. Pois é, pois é. 1-0. Pois é. Professor,
O sonho de hexacampeonato está mais perto ou está mais longe? Ô, Rick, isso vai depender muito do que vai ser desenvolvido agora em termos de seleção brasileira. Eu te confesso que eu estou muito preocupado, que eu amo a seleção brasileira, estou apaixonado pela seleção, com essas decisões que vão ser tomadas agora, não sei daqui a quanto tempo. O rumo desse trabalho, que vai começar em algum tempo, com a escolha do treinador e da nova comissão, vai ser muito importante. E isso passa, tudo que gira em torno do futebol brasileiro. A formação dos nossos jogadores, o aproveitamento das divisões de base. Agora o Ramon, que é cria do Vitória também, ele está fazendo um belíssimo trabalho aqui com a base. As duas gerações bicampeãs olímpicas já nos deram prova disso, botaram bastante jogadores na seleção. Então, tudo isso tem que ser muito bem executado, tem que ser muito bem pensado, para que não haja um decréscimo no trabalho. Não se pode pensar num treinador, numa comissão técnica, numa revisão de trabalho, simplesmente pela escalação de 11 jogadores. Não é isso. É um trabalho que tem que ser feito, né? De observação interna, observação externa, um acompanhamento do desenvolvimento dos jogadores, que às vezes a gente nem conhece aqui. Esse Martinelli que joga no Arsenal, eu nunca tinha visto. É verdade. Eu nunca pesquisaram, acompanharam e foram lá e descobriram um jogador muito bom. O outro, o Brenner, eu não acreditei. O Brenner foi nosso jogador no Atlético Mineiro, saiu daqui novinho e cresceu pra caramba, né? Um jogador com muita qualidade. E isso precisa ser aproveitado. Tem que dar continuidade para que se chegue a um título. E um exemplo aí que ressoa o tempo todo, né? Quando se fala da Alemanha, que acabou campeã aqui no Brasil em 14, e teria iniciado lá desde 2002. Pois é. Planejamento, né? Não, é uma sequência, é uma sucessão. Você, quando olha hoje para uma Copa do Mundo, você não imagina mais que é Brasil, Itália, Alemanha e Argentina. Não é mais. Agora você tem França, agora você tem Espanha, Verdade. Portugal, agora você tem Bélgica, agora você tem Marrocos. Pois é. Então tem muita gente pleiteando isso. Se você interromper o que vem sendo feito, os outros estão dando continuidade. Com certeza. Então, interromper. Isso tem que ser muito bem pensado, muito bem avaliado, para que não sofra solução continuidade. Muito bem, professor. Eu acho que nós precisamos repensar. Eu falo sobre a seleção brasileira. Precisamos repensar, rever e tentar reestruturar, né? Principalmente na parte fora das quatro linhas. Uma reestruturação, um projeto. Eu me lembro quando a Alemanha foi campeão aqui no Brasil, na penúltima Copa que ele disputou, a gente viu que a Alemanha se preparou de uma forma incrível. 2 anos antes da Copa aqui no Brasil, eles já tiveram aqui no Brasil, já tinham construído, já tinha feito um planejamento em um porto seguro para que os jogadores possam ter uma tranquilidade maior.
em todos os sentidos para disputar a Copa, e foi feito esse planejamento e ganhou. Com todo o mérito. Eu acho que o Brasil tem que copiar coisas boas, né? O Brasil tem capacidade em fazer coisas novas, inovar. Agora, eu vou trazer uma polêmica agora, professor. Eu não concordo, não concordo. O Brasil é pentacampeão. O Brasil é pentacampeão. E está pleiteando em trazer um treinador estrangeiro. Eu não concordo. Eu acho que nós temos grandes treinadores brasileiros que podem resolver essa questão. Só precisam serem ajudados pelos dirigentes da CBF, né, nesse caso que é o órgão máximo de futebol. Eu não concordo desse fato de trazer treinadores estrangeiros para ser selecionadores do Brasil. O que é que você acha? Minha opinião é mesmo que a sua. Bom, primeiro que você falou, nós somos pentacampeões mundiais com Viola, o baiano Aimoré Moreira, com Zagallo, com Carlos Alberto Parreira e com Filipão. 5 brasileiros. Os outros títulos mundiais da Itália, que tem 4, da Alemanha, que tem 4, da França, que tem 2, da Argentina, que tem 3, sempre foram vencidos com treinadores que eram com a nacionalidade do próprio país. É claro, pode haver uma exceção, né? Sem sombra de dúvida que pode haver. Mas eu acho que isso é uma prerrogativa importante de ser levada em consideração. Por outro lado, dirigir uma seleção nacional, o treinador, no caso do Brasil, por exemplo, ele precisa ter um conhecimento muito grande do que é o país, do que são os clubes, a experiência que ele tem de ter sido formado ali, de conhecer as instituições. É fundamental. Mas você, Oswaldo, trabalhei em outros países, mas trabalhei em outros países que não são pentacampeões do mundo. Verdade. Países que não tinham futebol, que precisavam desse know-how. Acabei de falar com você da nossa história no Catar. Sim. Né? Na verdade, eles não tinham ninguém capacitado para desenvolver essa função, pelo menos naquele momento. Sim. Você tem que realmente importar alguém para fazer esse serviço. Na seleção brasileira, não acho racional, não acho válido, e acho que, por melhor que seja o treinador, não vai surtir o efeito desejado. Até porque nós temos aqui excelentes treinadores. E por essa onda que aconteceu, esse modismo de trazer estrangeiros, o treinador brasileiro foi esquecido um pouco, relegado a um plano secundário. Verdade. Mas nós temos muita gente capaz de desempenhar essa função, de fazer bem, de retomar o caminho. Isso não quer dizer que vai ser campeão do mundo, né? Só um consegue. Pô. Eu concordo com você. Eu quero deixar bem claro, né, Claro. para o mundo inteiro saber que eu não sou contra trazendo treinadores de fora, mas eu acho que nós temos aqui no Brasil treinadores capazes de realmente trazer dias de glória de novo para o povo brasileiro tão sofrido, né? Sem sombra de dúvida. O Rick, os melhores momentos da carreira em Copa do Mundo, claro, foram conseguidos principalmente pelas individualidades. Garrincha e Pelé
né? Uhum. Depois, em 70, aquele time maravilhoso, que não era só o Pelé, né? O Pezinho, era o Rivelino, Eram os 11 todos aí. o Clodoaldo, era o Carlos Alberto, era um time maravilhoso, um time excelente. Era um time que foi muito bem trabalhado pelo Zagallo, muito bem organizado pelo Zagallo, com as modificações que ele fez, mas era um time de talento incontestável. Verdade. Concordo. E nós avançamos vencendo em 94, ele está com Romário e Bebeto. Em 2002, com os dois Ronaldos, o Rivaldo, jogando pra caramba os três. Só que tem um momento em que o futebol passa a não depender só da individualidade. O desenvolvimento do país, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das estruturas dos próprios clubes começam a interferir preponderantemente. Você deu o exemplo aí da Alemanha. Porque não se depende mais só da individualidade. É verdade. Coletivo. Né? Várias... Fazendo um trabalho excelente. E você vê que o Messi, todo mundo falou, mas ele não foi o brilho que outros jogadores já foram no momento decisivo. Se a França ganha, o Mbappé ia ser considerado o melhor jogador da Copa do Mundo. O Mbappé jogou pra caramba, fez golaço. Jogou sim, jogou sim. Como se o Brasil avança, já falei com aquele gol do Ney, e provavelmente poderia ter acontecido depois, também podia ter. Então, o desenvolvimento do país é muito importante. Eu vou te dar 3 exemplos agora. Vou me alongar um pouquinho, tá? Fica à vontade, professor. Japão e Estados Unidos, depois que admitiram o futebol como um grande esporte, porque não era, até hoje, então, o futebol não é o esporte mais importante. Como o soccer também não é nos Estados Unidos. Mas quando eles começaram a ver de outra forma, profissionalizaram, esses países nunca mais deixaram de ir à Copa do Mundo. Verdade. O Japão, desde a Copa de 98, porque eles se profissionalizaram em 93, nunca mais deixou de disputar uma Copa do Mundo e vem fazendo cada vez papéis, desempenhos melhores nas Copas. Porque são países altamente desenvolvidos. Eu trabalhei 6 anos no Japão. Fui lá para ensinar e acabei aprendendo, Rick. E eu costumo dizer o seguinte: o Brasil é o maior formador de jogadores até hoje. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra, fiz uma pesquisa, e nós tínhamos cerca de 5.000 jogadores brasileiros atuando fora do Brasil. Isso por quê? Porque nós formamos jogador aqui pra caramba. Agora, quanto ao aproveitamento, é outra coisa. E quanto ao comportamento na seleção, é outra coisa. Também. Agora, o Japão não forma jogadores, melhorou muito, não forma jogadores como o Brasil. Forma pessoas, educa, escola, família, lei, disciplina, obediência. O que aqui não é realmente uma das nossas fortes. Uma das coisas que a gente vê muita vacilação por aí. Então você vê o progresso desses caras num outro patamar. O Japão era 2, hoje é 6, 7. Estados Unidos era 2, hoje é 5, 6. Quer dizer, eles subiram 6, 7 pontos na escala das grandes equipes.
A Alemanha não. A Alemanha se preparou, saiu de 7, foi a 10, foi campeã do mundo. Não é verdade? Foi verdade. A mesma coisa, porque são países muito bem desenvolvidos, com educação, com, enfim, com tudo que precisa. E aí, Rick, você vai me dizer até que, porque você viveu isso, em 1982, quando as equipes africanas começaram a se mostrar no campeonato, e foi Camarões, né? Camarões foi desclassificado sem perder um jogo. Camarões empatou com a Itália, com a Polônia. Oh, tinha mais um. Itália e Polônia que passaram. Não me lembro. Depois, em 86, na estreia do campeonato, Camarões ganhou da Argentina. Ganhou. Ganhou da Argentina em 90, eu acho. Foi em 90. 86, não. 90. 90, a última, a Copa do... Nós já tínhamos a Nigéria, Gana, Argélia, Marrocos, Tunísia, jogando e dando trabalho no Campeonato Mundial. Aqui no Brasil, como eu acompanho muito, né, os comentaristas, os jornalistas, eles diziam, gente de renome, em meio a 82, 86 e 90. Daqui a pouco um time africano desse aí vai bater semifinal do Mundial. E isso nunca aconteceu. Aconteceu com o Marrocos agora, Sim. porque tinha jogadores que nasceram na França. Essa aqui é a verdade. Então tem uma interferência muito grande. Mas naquela época, o jogador era genuinamente africano. E jogavam todos eles nos grandes times europeus. Drogba, Vilar, enfim, todos eles jogavam no Arsenal. Didi Okocha, Canu, esses grandes. Jogavam na Juventus. Okocha, que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Okocha Acaba demais. Okocha é extremamente acima da média, viu? Isso. Então, mesmo com esse nível de jogadores, as equipes africanas nunca conseguiram chegar a disputar um título ou se aproximar disso. Assim, os treinadores eram os melhores do mundo. Sim. Franceses, espanhóis, italianos, alemães, ingleses, croatas, sérvios, portugueses, escoceses. Por que com esse nível de jogadores, esse nível de treinadores, eles nunca conseguiram ir? Porque o desenvolvimento do país conta muito. A formação das pessoas não é igual. Assim como o Brasil não é também. O Brasil chega porque tem um volume muito grande de formação. E ainda tem individualidade que se responsabilizam por isso. Essa é que fazia a diferença, né, para o brasileiro, né? Aquela individualidade. O jogador europeu sempre foi coadjuvante. Você destaca ao longo do tempo, você bota 10 sul-americanos e africanos, para você botar um europeu. Agora você tem o Cristiano Ronaldo. Nós tivemos o Cruyff. E, claro, outros, mas nesse nível aí, de Cruyff e Cristiano Ronaldo, agora tem o Zidane também. Mas você vê o número de sul-americanos muito maior. Mas a consistência futebolística desses países não passa só pela individualidade. Passa pela organização, pela formação
pela consciência que o jogador tem. Comportamento. Eu vou te falar, eu trabalhei no Catar com você, no Brasil e no Japão. Esses 3 patamares, eles têm uma distância muito grande entre eles, principalmente o Catar e o Japão, e o equilíbrio é o Brasil. No Catar, onde eu trabalhei 16 anos, você viu que o jogador não é profissional. Ele trabalha de manhã, ele vai para o escritório, para a universidade, para a polícia, para o departamento de luz, de água, e depois de tarde ele vem treinar. É a segunda opção dele. Então ele não tem muita responsabilidade com aquilo. Verdade. Eu vi também. E era muito difícil a organização. No Japão é o contrário. Muito. O Japão, os caras são responsáveis, disciplinados e obedientes demais. E o Brasil é o ponto médio. O Brasil não é tão relaxado quanto o Oriente Médio, mas também não é tão aplicado quanto o Japão. Sim. Mas individualidade, tem a capacidade de improvisação. E hoje eu coloco o Brasil no nível de Argentina também. Né? Muito bem. Não conheço tanto a Argentina, por isso eu me detenho mais ao Brasil. O Rick, um dia, agora, em 2017, eu estava treinando o Arabi e era véspera de jogo, e eu estava treinando as bolas para. Eu botei a bola, o cara ia bater, e os jogadores atacando e defendendo na área. Eu parei 2, 3 minutos para orientar o posicionamento segundo o escanteio que vem de lá. Quem ia defender, quem ia atacar, o que ia fazer. Quando eu comecei a falar, e eu olhei, ninguém estava prestando atenção. Meu Deus. O outro foi tomar chá lá. Meu Deus do céu, você não pode parar a atividade. Isso é que nem maluco, nem criança excepcional. Se você parar de dar atividade, ele dispersa. Ele não tem concentração, porque ele não tem formação. E eu tinha, no Arabi, nessa época, 8 nacionalidades diferentes. Tinha brasileiro, palestino, argelino, egípcio, Costa do Marfim, um nigeriano, que era um ponta-direita, que até jogou na seleção da Nigéria na Olimpíada. Enfim, os caras não se entendiam, sabe? Não tinham massa encefálica para se concentrar naquilo que estava sendo administrado. Quer dizer, você não vai muito longe com isso. Claro que não. Claro que não. No Brasil, você encontra uma coisa muito melhor, mas você não encontra o que você encontra no Japão. No Japão, Rick, em 2007, eu fui fazer uma pré-temporada no sul do Japão, porque em janeiro é mais quente no sul do Japão, é mais longe do Polo Norte, numa cidade chamada Miyazaki. Ok. Anthony vai todo ano para essa, até hoje. Eu fui 5 vezes. No primeiro ano, eu estava dando um treinamento, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, eu estava dando um treinamento, encerrando o treinamento e fazendo um trabalho que você fez comigo, né? Que jogadores atacavam e depois eles tinham que imediatamente retornarem em velocidade até ultrapassar a linha do meio do campo. Quando terminava a área, eles retornavam em velocidade para ultrapassar a linha do meio do campo. Quando acabou
o treino, eu sabia a minha comissão técnica, Deus, Luiz Alberto era o goleiro, o Ricardo Henrique, preparador físico, e o Alex Evangeli era o fisioterapeuta. Chamei eles e falei assim, vamos ganhar tudo aqui. Por quê? Tem uma semana de trabalho. Viu? Meu irmão, se esses caras fizerem o que eles estão fazendo no treinamento, no jogo, não vão perder. Obediência, disciplina, atenção. Os caras passavam voando pela linha do meio do campo. Sim. Se fossem os jogadores brasileiros, o que ia acontecer? Mas quando fosse chegando perto do grande círculo, ia diminuindo a velocidade. Se fosse um árabe, não ia nem reagir. Lá na área eles ficavam e iam voltar andando. Então, quando eu vi aquela pegada, aquela vontade, aquela obediência, aquela concentração, eu digo, meu irmão, se esses caras fizerem isso, o que acabou acontecendo? Rick, em 5 anos, nós ganhamos 9 títulos. Imagino, sim. Nós fomos tricampeões direto, 2007, 2008, 2009. Ganhamos vezes a Copa do Imperador, ganhamos a Copa Xerox, ganhamos a Copa Pisco, tudo que tinha para ganhar, nós ganhamos. Parabéns, professor. Eram muito fera. Parabéns. É por isso que eu estou falando com o torcedor, os amantes do futebol, né? Esporte mais curtido no mundo inteiro. Nós estamos aí hoje com a oportunidade de ouvir nosso grande professor Oswaldo de Oliveira. Ele está aqui ainda disponível, viu? Ele está, já conversei com ele. Eu quero ver ele de novo comandando grandes equipes aí do futebol mundial. Então aproveite, dá seu like, compartilhe, aperta o botão do sininho. Professor, eu vou trazer um assunto que acho que você não está pensando nisso, viu? Eu vou trazer esse assunto. Eu soube que teve um jogador que marcou a sua carreira quase na Arabi, né? Inclusive, o senhor já usou o nome desse jogador para a preeleição. E quando você tem algumas partidas, o nome desse jogador, se não me engano, é Rick ou Richard. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse jogador? Eu te falei desde o início, Rick, nós dois juntos fizemos um trabalho, uma tabelinha, né? Muito legal, e eu tenho as melhores lembranças. Eu me lembro que quando você chegou no Arabi, estava um pouco fora de forma, estava gordinho. Então, como eu estava dizendo, você chegou um pouco gordinho, fora de forma, né? Causou uma preocupação muito grande lá, aos diretores e torcedores do Arabi naquela época. E eu falei para ele, não, deixa comigo, com ele, e por uma questão de entrar em forma, eu ajudo e a gente faz o que tiver que ser feito. E nós fizemos um trabalho muito legal. Eu me lembro que na época até eu solicitei a participação da tua esposa. Eu fui com vocês no supermercado para mostrar o que você deveria comprar para comer. É verdade. Para fazer uma dieta e na busca daquilo que nós queríamos, né? Tem alguns momentos assim que para mim são inesquecíveis. Um deles ainda nessa fase, você ainda não estava apto. Nós fomos jogar onde tem hoje aquele estádio lá que foi muito usado,
A imprensa aqui estava falando ao Byte, mas não é o Byte, é o Bet, casa. Casa é Bet. Nessa cidade, em Cor. O time de lá, na época, se chamava Tawa. Taiwan. Essa cidade, hoje é o Cor. E nós fomos fazer um jogo lá, mas você não estava apto ainda. E eu não podia deixar você no clube sozinho, porque senão você ia ficar sem treinar e era importante o teu treinamento. O que eu fiz? Botei você no carro, peguei material, levei você junto comigo. Antes de eu entrar no campo para aquecer a equipe, eu entrei com você, fiz um treino de 1h30, fizemos o que nós tínhamos que fazer, terminou, você sentou lá, assistiu o jogo, voltamos para Doha e demos continuidade. E eu me lembro também que aí você foi entrando em forma. E quando começou o campeonato, foi um negócio espetacular. Você fazia 2 gols por partida. O cabeceio era um negócio absurdo, o teu cabeceio. E os caras aí ficaram loucos. Primeiro, o pessoal do Arabi se apaixonou por você e os adversários ficaram... A gente parava. Nós tínhamos 2 excelentes jogadores de lado, era o Mubarak Mustafa e o Adel Mula. Sim. Faleceu há pouco tempo. Quem? Adel Mula. Faleceu? Faleceu há uns 4, 5 meses atrás. Novinho, rapaz. Estava em Londres, teve um hack. Incrível, né? Enfim, sei que cruzava na área, era gol, não tinha jeito. Aí nós disparamos na frente, ganhamos todos os jogos, só que aí, quando faltavam 4 jogos para acabar o campeonato, nós estávamos jogando e ganhando, e você já tinha feito 2 gols, o juiz te expulsou. Oh, meu Deus. O que aconteceu? Naquela semana, você foi a julgamento lá na federação. E, por incrível que pareça, eles te suspenderam por 4 jogos que faltavam para terminar o campeonato. O que aconteceu? Perdemos um, empatamos outro, e perdemos outro. Enfim, só sei que nós chegamos na última rodada disputando o campeonato, porque aí Saad e o Acre se aproximaram. O Acre passou à nossa frente. E a nossa última rodada era contra o Acre e o Acre. Mas você não podia. E aí o que eu fiz? Eu levava você para o aquecimento. Você aquecia junto. Eles davam aqueles gritos que você dava, né, para motivá-los. E nesse dia, desse grande jogo final lá em Acre, você foi preponderante. Nós 2 juntos fizemos o aquecimento e nós conseguimos ganhar o jogo e ser campeões. Esse jogo aí teve uma coisa interessante, porque o Acre, se empata, era o campeão. E eles tinham 2 jogadores iraquianos maravilhosos. Eram 2 jogadores sensacionais. E eles achavam que iam ganhar o jogo. Aí o sheik de lá contratou uma orquestra da Arábia Saudita, armou a festa e dispôs 40 carneiros para ser o jantar da festa de comemoração do título. A orquestra saudita e a comidaria. E eram inteiros, né? Sim. Era a comida favorita deles. Só que aí no jogo nós contrariamos. Nós conseguimos vencê-los
E quem comemorou o título fomos nós. Que legal, bom, foi, passamos aí, Para mim é inesquecível, Rick. não, É claro que essa preparação sua teve nuances, né? Teve coisas muito importantes e precisou muito da tua dedicação, da tua, não, da tua acabei, acabei ganhando essa chuteira de ouro, né? Se não é por você, se não é por você e os colegas, né? Pois nem. Eu não poderia ter ganho essa chuteira de ouro. Mas quero aproveitar para te agradecer, mostrar minha gratidão por tudo que você fez por mim. Você levantou minha carreira de novo no Catar, professor. Eu serei eternamente grato a você. Isso só demonstra que o trabalho em equipe ele é preponderante e fundamental. Já falei, se não fosse a tua qualidade, a tua dedicação, a tua espontaneidade, que me motivaram muito, nós não teríamos conseguido. Se fosse outro jogador, outra pessoa, nós não teríamos conseguido fazer o que nós fizemos. Foi um absurdo o que você jogou, foi um absurdo o que você fez de gols. Isso, para mim, é inesquecível. Inesquecível. Muito obrigado, professor. Muito Eu obrigado. você e de viver aqueles momentos tão maravilhosos. Muito obrigado. Chegamos ao final desse bate-papo aí com o nosso grande professor Oswaldo de Oliveira. E quero te agradecer de coração mesmo, demonstrar toda a gratidão que eu tenho pelo trabalho, por tudo que você fez por mim como uma pessoa. Você me fez ser uma pessoa diferente, melhor ainda. Minha gratidão, eterno. E professor? Muito obrigado, Rick. Eu fico muito feliz em ouvi-lo. Espero que você consiga superar as adversidades e chegue a ser realmente o presidente do Vitória, porque eu tenho certeza que você tem muito a dar a esse clube que você ama tanto. Eu me lembro sempre o carinho muito grande que você se referia e se refere até hoje ao Vitória da Bahia. Por isso eu torço muito para que você seja bem-sucedido e as suas alegações consigam convencer as pessoas que têm que te levar a esse ponto. Porque, incontestavelmente, você vai fazer um grande trabalho como dirigente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu vou lhe agradecer aí em vários idiomas. Thank you so much. Thank you so much. Merci beaucoup, mon cher professor. E mamá, tamo nem Buma, tamo nem Belema. Muito obrigado, professor. Shukran. Shukran, o final em árabe. Shukran. Shukran, shukran, shukran. Assalamu alaikum. Valeu, Rick. Obrigado, professor. Saúde para você, tudo de bom. Obrigado, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Deus, um grande abraço a você também. Obrigado.